Saudações! Começamos aqui uma pequena série sobre o sacrifício redentor de Jesus. Há muitos séculos que o quadro da crucificação de Jesus se tornou familiar. Por que será este acontecimento relacionado com Jesus tão conhecido? Este acontecimento é conhecido por várias razões, algumas das quais sendo as seguintes. É conhecido porque tem sido comentado vezes sem conta ao longo de tantos séculos. É conhecido porque é representado com muita frequência por pinturas e outras obras de arte. Também porque tem sido comentário incessantemente em discursos, em cânticos, em formas de escrita e por outros meios de divulgação. E porque este tópico é há séculos ensinado como doutrina, tornou-se também fundamental para a fé cristã e daí uma razão importante deste tópico da crucificação de Jesus ser comentado com frequência. E ainda mais uma razão, porque este mesmo ensino religioso é tema que é transmitido pelos pais aos filhos. Qual o possível efeito de um acontecimento ser frequentemente divulgado por um longo espaço de tempo? O possível efeito é esse acontecimento passar a fazer parte da cultura religiosa. E algo que faz parte da cultura geral pode muito bem ser aceite como tradição religiosa. Receio, no entanto, que, por se ter tornado uma tradição religiosa, que esta mesma tradição nem sempre faz justiça à realidade da pessoa e obra de Jesus Cristo. Por muito boa que uma tradição possa ser, ela nunca terá o mesmo valor e impacto que a verdade libertadora, o efeito que esta pode ter quando é apropriada. Para nos relacionarmos melhor com este conceito, que é a verdade, consideremos de forma sucinta a revelação que Jesus expôs em João 8:32. Em João 8:32, nós lemos que Jesus disse: "E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará." Este texto bíblico diz-nos que a verdade só pode ser um agente libertador se esta for conhecida. A palavra conhecer no texto original grego é o verbo ginosko. Ginosko significa conhecimento adquirido mediante uma experiência ou relacionamento realizado. Esta palavra grega tem esta característica interessante. É um conhecimento que está muito relacionado com a experiência que a pessoa tem com um determinado assunto. Só este versículo da Bíblia contém tanta sabedoria que daria para passar muito tempo a meditar nele. A revelação que Jesus aqui deu em João 8:32 é que quando a verdade é conhecida, esta passa a ser um instrumento de iluminação para a pessoa. Por esta iluminação, a pessoa deixa de ser presa daquilo que desconhecia e que por alguma razão lhe causava tristeza. Por exemplo, o conhecimento é como ter uma lanterna na mão e apontá-la para o caminho escuro. As sombras logo deixarão de existir e o caminho passa a ser visto como ele é. A luz tem esse efeito. Assim é o conhecimento da verdade. Quanto à Páscoa e o assunto da tradição, é possível aprender acerca da vida de Jesus como quem aprende o abecedário na escola ou como quem aprende sobre uma personagem histórica. Quem aprende assim acerca de Jesus poderá ficar relativamente informado, porém estará sem o conhecimento empírico sobre o que é ter vindo pessoalmente até à cruz de Jesus. Estar sem o conhecimento é sem estar aquele instrumento que liberta. O conhecimento que Jesus nos dá é conhecimento que liberta. E é um conhecimento relacional. É um conhecimento que a pessoa começa a conhecer bem intimamente.
E esta é a vantagem de conhecer o Evangelho, é o poder do Evangelho que faz isso. A tradição religiosa não equivale necessariamente ao reconhecimento da autenticidade da mensagem vivificante de Jesus. A tradição religiosa é insuficiente para levar o ser humano ao conhecimento empírico, ou seja, o conhecimento real da manifestação do poder de Deus que ressuscitou Jesus dos mortos. É como Jesus respondeu, certa ocasião, a um grupo de teólogos tradicionalistas que o interrogavam acerca da ressurreição dos mortos. Lemos a resposta de Jesus em Mateus, capítulo 22, versículo 29. Mateus 22, 29. Nós lemos: Jesus, porém, respondendo, disse-lhes: Errais, não conhecendo as Escrituras nem o poder de Deus. Lendo o contexto deste versículo, vimos que estes teólogos eram pessoas que seguiam os ensinos da influente escola dos saduceus. E em Mateus, capítulo 22, versículos 30 a 32, lemos mais sobre esta resposta de Jesus contra o argumento destes saduceus. Os saduceus tinham formação em assuntos religiosos, porém na realidade não conheciam as Escrituras nem o poder de Deus. O verbo conhecendo, neste caso, no texto de Mateus 22, 29, de acordo com a linguagem original, é um verbo diferente, mas significa ter aquele conhecimento ao ponto de entender as Escrituras por elas passarem a ser claras. Entender as Escrituras ao ponto de estas realmente constituírem uma luz. É um conhecimento que vai mais além que o campo intelectual. Implica um conhecimento relacionado com as Escrituras, implica conhecer o poder das Escrituras. Por isso é que eu digo que não há como cada pessoa conhecer o ensino das Escrituras, no sentido que Jesus referiu em Mateus 22, versículo 29. Não há como ter aquele encontro com a verdade fundamental e libertadora acerca da morte de Jesus na cruz de Calvário, como esta nos é revelada nas Escrituras. Quando o inquiridor é iluminado pela narrativa bíblica sobre o significado da crucificação de Jesus, essa pessoa passa do estado de não saber, ou se for o caso, do tradicional, para o aproveitamento real da verdade libertadora que o Evangelho nos expõe. A narrativa da crucificação de Jesus continua a conter uma mensagem que é atual. A questão que aqui quero levantar é que, apesar da exposição sobre a crucificação de Jesus estar nos 4 relatos do Evangelho, que a sua mensagem tem também raízes nos outros livros contidos na Bíblia. Isto também me diz que a palavra da redenção, mediante o sacrifício de Jesus, é doutrina que existe já há muitos séculos. Este tema, que tem referências proféticas, pedagógicas, históricas e de proclamação evangelística, continua a providenciar ao ser humano os mais profundos e ricos ensinos que são necessários para a formação e desenvolvimento da sua fé. Neste segmento vamos centrar a nossa reflexão na profecia contida no livro do profeta Isaías, capítulo 53. Neste texto de Isaías 53, encontramos a revelação com detalhes muito significativos acerca do sacrifício redentor. Pelo conteúdo neste capítulo, sabemos que o texto se refere a Jesus como o servo, o justo. E esta descrição ocorre no versículo 11 deste mesmo capítulo 53 de Isaías. O profeta Isaías, que viveu cerca de 700 anos antes do nascimento de Jesus, previu com precisão a descrição do semblante de Jesus e os acontecimentos que tiveram lugar na vida de Jesus. Pela abundância e pela exatidão dos textos proféticos de Isaías,
Os seus escritos continuam ainda hoje a serem referências muito relevantes. A pessoa que, com afinco, procura colher mais doutrina sobre a pessoa que mais impactou o mundo, obterá para si um bom aproveitamento deste livro profético. Como sabemos que o texto de Isaías 53 se refere a Jesus? Esta pergunta é muito relevante e também muito importante. O nome de Jesus não ocorre neste capítulo 53 de Isaías. Há, porém, outra informação neste mesmo texto que nos diz sobre quem o profeta escreveu. À primeira vista, observamos que os acontecimentos narrados neste capítulo são expostos de uma forma clara e inequívoca. E comparando o conteúdo deste capítulo com as narrativas pascais contidas nos relatos do Evangelho, Mateus, Marcos, Lucas e João, vimos que há uma inegável semelhança entre as mesmas e o texto de Isaías 53. Vistas as narrativas pascais se referirem a Jesus, dá para deduzir que Isaías 53 também se refere a Jesus. Lendo cuidadosamente as narrativas relacionadas com o sofrimento e morte de Jesus no Novo Testamento, fica bem evidente que os acontecimentos aí expostos não puderam ser previamente ensaiados ou fabricados para dessa forma servir algum interesse. Estas mesmas narrativas apontam para o claro cumprimento da mensagem profética contida em Isaías 53. Vimos assim que os acontecimentos de Isaías 53, relacionados com o servo, o justo, têm paralelos noutras fontes históricas referentes a Jesus, autenticando assim a sua revelação como veracidade. É uma verdade confirmada por outros textos históricos. Lendo também os textos do Novo Testamento, vimos que os seus escritores que presenciaram ou que viveram bem perto do tempo destes acontecimentos pascais, que estes escritores fizeram comentários informados acerca dos mesmos. Desta forma, confirmavam que estes acontecimentos eram o cumprimento da profecia de Isaías 53. Nos seguintes textos, vimos que os seus respectivos escritores citaram partes do conteúdo de Isaías 53 relacionando com Jesus. Vejamos então estes exemplos. Isaías 53, versículo 4, é citado por Mateus 8:17, onde lemos o seguinte: para que se cumprisse o que fora dito pelo profeta Isaías, que diz: Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e levou as nossas doenças. Lucas 22:37 mostra que o Senhor Jesus referiu Isaías 53, versículo 12, ao citar a parte que diz que foi contado com os transgressores. Portanto, o Senhor Jesus apropriou para si o que está contido, a mensagem que está contida em Isaías 53, versículo 12. No Evangelho de João, capítulo 12, versículo 38, citando Isaías 53, versículo 1, diz: para que se cumprisse a palavra do profeta Isaías, que diz: Senhor, quem deu crédito à nossa pregação e a quem foi revelado o braço do Senhor? Atos 8, 28 a 35, cita Isaías 53, versículos 7 a 8, ao comentar sobre o eunuco que lia o texto de Isaías e que Filipe, começando com esta escritura, lhe anunciou Jesus. Portanto, é uma forma de nós vermos como aqueles primeiros cristãos que viveram mais próximo de Jesus aprenderam que o que aconteceu com Jesus já tinha sido profetizado por Isaías, como nós lemos o texto de Isaías 53. Ainda em Romanos 10:16, este trecho cita Isaías 53:1 ao expor. Pois Isaías diz: Senhor, quem deu crédito à nossa pregação? E também 1 Pedro capítulo 2, versículos 22 a 25. Estes versículos citam o conteúdo encontrado em Isaías 53, versículos 5 a 7. Mediante esta harmonia dos textos bíblicos, percebemos que os primeiros cristãos acreditavam que Isaías 53
era uma profecia relacionada com Jesus e com a sua obra expiatória. A descrição de Jesus, conforme detalhada pelo profeta Isaías no capítulo 53, versículos 2 e 3, relata a aparência de Jesus, projetando uma imagem que, geralmente, não tem sido comentada com muita repetição. Embora seja comum ouvir falar do sofrimento horrível de Jesus, todavia é pouco frequente ouvir falar deste acontecimento de forma tão descritiva como é o caso de Isaías. Por exemplo, tenho visto muitas pinturas descritivas sobre o suplício de Jesus na altura do seu julgamento e crucificação. Mas em quase todas elas, Jesus é representado graficamente como tendo um corpo de atleta. Porém, lendo Isaías 53, versículos 2 e 3, vimos que o profeta teve o cuidado de descrever Jesus graficamente de uma forma que realmente não despertava a atenção de qualquer transeunte. Qualquer pessoa que visse Jesus não iria ver aquela imagem de um atleta. Vejamos como Isaías 53, versículos 2 e 3, descreve a aparência de Jesus. Porque foi subindo como um renovo perante ele e como raiz de uma terra seca. Não tinha parecer nem formosura, e olhando nós para ele, nenhuma beleza víamos, para que o desejássemos. Era desprezado e o mais indigno entre os homens, homem de dores e experimentado nos trabalhos, e como um de quem os homens escondiam o rosto. Era desprezado, e não fizemos dele caso algum. Notemos como o profeta Isaías, nestes versículos 2 e 3, descreve o servo justo, que também é assim referido no versículo 11. Isaías diz: não tinha parecer nem formosura. Não se via beleza alguma em Jesus. Não se via algum atributo de majestade ou outra virtude que levasse as pessoas a apreciarem a aparência e a apresentação de Jesus. Jesus era considerado como pessoa com falta de predicados honrosos. Ele era visto como o mais indigno entre os homens, homem de dores e experimentados trabalhos. As pessoas, de forma propositada, não olhavam para Jesus. O texto diz que escondiam dele o rosto. As pessoas davam o desprezo a Jesus. As pessoas não faziam de Jesus caso algum. Segundo este texto, depreendemos que Jesus não era convidado para os ajuntamentos sociais, não chamavam Jesus para participar das suas festas, não parecia haver interesse em Jesus. Segundo a descrição de Isaías 53, versículos 2 e 3, Jesus não era uma pessoa popular que tivesse amigos. Lendo mais adiante em Isaías 53, lemos que haviam outros aspectos acerca de Jesus que não atraía a si as melhores sensibilidades das pessoas. Tendo esta descrição em mente, consideramos que se não fosse o conteúdo e a autoridade da mensagem de Jesus, e se não fossem os milagres que Jesus fazia, que ninguém o teria seguido. De acordo com Isaías 53, a aparência de Jesus não era ameaçadora, nem se pode dizer que Jesus fosse atraente em termos dos atributos superficiais que costumam ser aclamados. O ser humano tem-se prendido aos ideais passageiros que se têm atribuído à aparência do exterior. Deus é diferente. Deus dá valor ao que é do interior e de qualidade permanente. Para Deus, é mais significativo o que o ser humano é e como este reage perante a mensagem redentora de Jesus. No quadro descrito por suas palavras, o profeta projeta uma imagem de aterrador sofrimento vindo sobre Jesus. Esta revelação profética previa alguém que iria experimentar uma cruel aflição. E nesta previsão de situação aflitiva, os observadores são representados como pessoas que continuavam com suas vidas, estando indiferentes
ao tormento do servo. É curioso que Isaías, neste capítulo, não refere Jesus por nome, como é o caso de Isaías 7,14, onde o profeta menciona o nome Emanuel. Ele atribui este nome Emanuel, à pessoa do Messias. Jesus também não é referido por um dos seus títulos, que são revelados também por Isaías, mas noutro capítulo 9, versículo 6. Mas Jesus é referido como o servo, o justo. Isaías 53, 11. O justo que não fez mal, mas que foi pisado como servo desprezado. Este aspecto é significativo. Em Isaías 53, Jesus é apresentado como servo. Esta menção de servo foi intencional. Como o texto original de Isaías está na língua hebraica, fui consultar qual seria o significado da palavra servo nos tempos antigos. A palavra servo, segundo o texto hebraico de Isaías 53, 11, é a expressão ebed. Esta palavra, além de ser servo, também pode significar escravo. A palavra ebed refere-se a alguém que está ao serviço de outro. Neste contexto, o servo estava sujeito ao trabalho que lhe era imposto. Não havia nenhum distintivo de elegância, nem qualquer estado de elevação ou projeção social para o servo. A sua função era servir, estando irredutivelmente sujeito a quem lhe desse as tarefas para serem cumpridas. Foi nesta qualidade de ser homem de dores e pessoa experimentada nos trabalhos que o profeta Isaías nos desvenda mais acerca do que seria imposto sobre Jesus. Em Isaías 53, 4 nós lemos: verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Este versículo diz que Jesus levou sobre si aquilo que era nosso. O profeta diz que Jesus tomou ele próprio sobre si as nossas enfermidades. Ele próprio levou sobre si as nossas dores. Além disso, Isaías acrescenta: nós o reputamos por aflito e ferido de Deus e oprimido. Notemos o que diz o profeta na última parte deste versículo 4. Ele diz que nós o reputamos por aflito, ferido de Deus. O verbo reputamos, segundo a palavra no hebraico, significa que nós pensamos e avaliamos a situação. Implica que, baseado no que vimos, que fizemos as contas. E baseado na nossa compreensão, o nosso veredito foi que Jesus foi ferido de Deus. Ou seja, de acordo com o profeta, o pensamento humano foi que, visto o sofrimento de Jesus ter sido tanto, que isto só podia ter vindo de Deus. Em termos da teologia bíblica, a justiça e castigo de Deus é algo a que ninguém pode escapar. Neste caso, por ser tanto o sofrimento de Jesus, a conclusão foi que Jesus estava a sofrer sob a mão justa de Deus. Esta consideração diz que Jesus era culpado. Porém, o facto é que o sofrimento de Jesus não veio sobre ele em consequência de algum erro que ele tivesse cometido. O sofrimento caiu sobre Jesus por outra razão. O padecimento veio sobre Jesus porque Jesus aceitou que viesse sobre si próprio o sofrimento que de facto era nosso. Esta realidade é feita clara pelo que está escrito neste mesmo versículo 4. Verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. Foi Jesus que tomou sobre si este sofrimento. Mas por que diz o profeta que nós o reputamos por aflito, ferido de Deus e oprimido? Esta é uma pergunta muito significativa, uma pergunta válida. Se houve perplexidade porque alguém estava a sofrer tanto, é compreensível que alguém tivesse pensado que tal sofrimento só podia ter sido imposto por Deus. Mas por que causaria Deus assim tanto sofrimento sobre uma pessoa?
Para quem lê a Bíblia e para quem já tem ouvido a narrativa sobre a crucificação de Jesus, a resposta a esta pergunta não constituirá um enigma. No próximo segmento vamos refletir com mais algum detalhe sobre este assunto. Vamos refletir sobre a obra vicária de Jesus. Vamos analisar a dimensão e impacto deste importante ato vicário por parte de Jesus. Será de uma grande valia meditar sobre este aspecto da obra da nossa redenção que Jesus realizou. Antes de terminar, será oportuno levantar aqui um assunto muito importante e que diz respeito a todos nós. Será que chega a saber que Jesus morreu na cruz pelos nossos pecados? É muito necessário saber que Jesus de facto morreu pelos pecadores. Mas também é extremamente necessário que cada pessoa que ouve sobre o que Jesus fez na cruz pela humanidade, que manifeste diante de Deus o que quer decidir em relação ao que Jesus fez por nós. Ou seja, cada pessoa que ouve a mensagem do Evangelho, que nos diz que Jesus morreu por nós na cruz, tem a oportunidade de declarar diante de Deus, Deus Pai, o que deseja fazer com esta verdade. Perante a verdade bíblica exposta que nos fala sobre Jesus ter sido ferido, o que poderá o pecador fazer? O pecador poderá preferir deixar o assunto para mais tarde, ou talvez pensar que não quer dar atenção à razão de Jesus ter vindo ao mundo para dar a sua vida em resgate pelo ser humano. Essa é uma opção. Ou então, o pecador poderá pensar que perante o facto de ter sido Jesus a tomar o lugar dos pecadores, de ter sido Jesus a ser ferido por Deus, que perante esta realidade a melhor e a mais correta decisão é aceitar que Jesus, pela sua morte, tornou a redenção do ser humano a realidade que permanece por toda a eternidade. Esta última opção é a mais importante. Se está convicto de que Jesus morreu na cruz para pagar ele pelos nossos pecados e se deseja dar expressão à sua fé no que Jesus fez pelo ser humano, então queira dizer agora a Deus Pai: Meu Pai Celestial, obrigado por teres enviado Jesus. Senhor Jesus, obrigado por teres morrido na cruz pelos meus pecados. Eu recebo a vida que ganhaste para mim mediante a tua morte redentora. Faça assim a sua confissão de fé diante de Deus. Faça-o acreditando que Jesus é o Filho de Deus que veio ao mundo remir o ser humano. A Bíblia ensina-nos que, mediante a sua confissão de fé em Jesus, que tal pessoa é salva. Creia no que diz a Bíblia, a palavra de Deus, pois isso é fundamental para receber e entrar na salvação que Deus dá. A todas as pessoas que amam ao Senhor Jesus Cristo, eu recomendo o seguinte: todos os dias leia um pouco da Bíblia. Todos os dias fale com Deus Pai em oração. Diga a Deus que faz a sua oração em nome do Senhor Jesus, que morreu na cruz para nos salvar. Faça um esforço para frequentar regularmente uma igreja que ensina todo o Evangelho de Jesus. Também, fale com outras pessoas acerca da razão de Jesus ter vindo ao mundo. Fazendo assim, poderá ajudar alguém na sua fé. Se quiser saber mais sobre estes assuntos, entre em contato comigo usando o meu e-mail, que tem corrido no rodapé e no fim deste vídeo. Continuamos orando que a bênção de Deus seja ampla sobre a sua vida. Se desejar ser notificado pelo YouTube sobre as próximas reflexões, poderá clicar no botão por baixo do vídeo onde diz Subscribe ou Subscreve. Partilhe esta reflexão com outras pessoas.